objetivo todo do sistema cardiovascular é bombear um sangue, que é um órgão, na verdade, um órgão líquido, contra uma resistência que é um sistema de tubos. E esse sistema de tubos ele tem como objetivo permitir a distribuição tanto desse sangue para você ter um aporte de nutrientes como oxigênio e também outras substâncias que você vai utilizar no metabolismo para crescimento celular, para a recomposição dos tecidos e assim por diante, bem como você vai ter também um sistema de drenagem. Então, ao mesmo tempo que você tem uma via que leva, como se fosse uma via, uma imensa via fluvial, que vai estar levando esses diversos constituintes para os diferentes tecidos, ao mesmo tempo a gente passa a ter também um sistema de retorno, né? Um sistema de drenagem pelo qual você vai descarregar, vai descartar esses restos, esses catabólitos que foram produzidos durante os processos de crescimento celular, regeneração de tecido e assim por diante. Bom, então, basicamente, vocês já leram e já viram pela manhã, o, o fundamental para que eu tenha um processo de controle da, minha, da minha circulação é eu saber qual é a pressão, ou seja, qual é essa diferença de potencial que está sendo gerada dentro contra o meu sistema de vasos, né, meu sistema vascular de potencial. E então eu preciso. Essa bomba vai gerar uma diferença de potencial e essa DDP, ou seja, essa diferença de potencial, que nesse caso não é um elétrico, como a gente está acostumado, funciona mais ou menos assim. Você vai ter o coração, pensa que eu tenho aqui aqui uma montanha e aqui uma ladeira, tá? Então, se eu tenho uma pedra, se eu rolo uma pedra até aqui em cima, deixo essa pedra aqui, eu vou ter uma energia potencial. Ela vai me permitir realizar um trabalho. Esse trabalho vai ser contra a gravidade, tá? Que vai ser o meu grande responsável agora por esse processo. Então eu vou estar falando da gravidade, e eu preciso agora realizar um trabalho contra essa gravidade. Bom, para isso, no nosso caso do músculo cardíaco, a gravidade é isso aqui. Eu vou ter uma altura que a gente chama de H em física, né? Então essa energia potencial determinada por U é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura H aí. Tá? No H ficou muito bizarro. Essa altura H aqui. Então veja bem, no caso da vasculatura, ao invés de eu ter uma altura, o que eu vou ter na verdade? Eu vou ter um sistema de vasos cheio de sangue, de aproximadamente 5 litros de sangue. E obviamente, o sangue, como ele é composto por água e por células, 1 litro de água pura pesa exatamente 1 quilo. Aí no caso do sangue, como a gente vai ter células, a densidade do sangue é maior, ele é muito mais grosso, muito mais viscoso também, nós vamos ter 1 litro de sangue, vai ser mais de 1 quilo, vai ser diferente. Então, pense bem, 5 litros de sangue, você vai ter um coração bombeando um sangue, né, uma quantidade de sangue. Então, imagina que você tem aqui o ventrículo esquerdo. Se eu pegasse todos os vasos e transformasse em um grande vasão, um vaso só, eu teria aqui a semilunar da horta, né? Então, pensa bem que eu teria esse sangue que vai estar aqui dentro, uma coluna que teria uma quantidade de aproximadamente 5 litros de sangue, enorme, tá? Isso vai dar um peso de mais de 5 quilogramas. E esse camarada aqui, o ventrículo esquerdo, tem que bombear o sangue contra essa muralha de mais de 5 quilos.
Então, isso só para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca que o músculo cardíaco, o ventrículo esquerdo, ele tem que passar minuto a minuto, né, segundo a segundo, fazendo esse trabalho contra essa parede gigante de líquido, que é o sangue, que tem uma massa enorme de líquido. E aí pense bem, é por conta dessa razão que esse peso, essa massa aqui que eu estou botando de 5 litros, que vai dar mais de 5 quilogramas aí, em termos de peso, isso é o que eu chamo de pressão arterial. Ok? Então, é a força exercida por unidade de volume, nesse caso aqui, que está dentro da vasculatura. Então, o teu coração ele vai ter a cada batimento que empurrar mais de 5 litros, 5 quilogramas de massa de líquido contra esse sistema fechado. E aí, veja só, se eu tenho uma pressão muito alta, é como se, ao invés de eu ter, por exemplo, vou botar aqui, para resumir, 5 quilogramas, seja esse peso aí, essa massa. Aí, se eu tenho um indivíduo hipertenso, que está com a pressão bem mais alta, mais elevada que isso, é como se essa massa daí, ela subisse para algo em torno de, digamos, 10 quilogramas. Então veja o sufoco que o coração vai ter que passar para bombear, no caso de uma pessoa hipertensa, contra uma parede de sangue mais pesada do que o normal. Então é por esse motivo que a gente evita a pressão, a hipertensão. Aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho, se é para preferir a pressão mais alta ou mais baixa, então a gente prefere a pressão mais baixa do que a pressão alta. O ideal é a normal, mas já que não dá para ficar normal, a gente escolheria, se pudesse, a pressão mais baixa, porque é o processo exatamente oposto. No caso da pressão mais baixa, o coração ele vai ter que bombear contra uma massa menor de sangue, porque essa resistência aqui, no caso da hipertensão, você vai ter um músculo que vai trabalhar com menos frequência, mas com um esforço muito mais gigante, tá? É muito maior. Então, esse é um dos grandes problemas pelos quais a gente sempre tem esse cuidado com o controle da pressão arterial. Exatamente por esse motivo. Ok? Então, no momento agora que eu, eu chego cá, nesse ponto, no ponto em que a rocha, né, o piso, está cá em cima no seu ponto máximo, agora eu posso rolar, descendo a ladeira. Então, na medida que essa pedra aqui ela vem rolando, a energia potencial dela vai diminuindo. Então, se a energia potencial vai diminuindo, eu vou ter um trabalho que vai sendo realizado, porque esse trabalho vai sendo transformado, essa energia potencial vai sendo transformada em energia cinética, tá? E isso corresponde ao quanto do fluxo de sangue vai ser deslocado contra a tua vasculatura. Ok? Então, a princípio, para eu controlar essa pressão, eu preciso saber o quanto é que ela está valendo. Ou seja, eu preciso ter uma noção da resistência nos vasos e eu preciso ter uma noção também da força com que esse sangue ele vai estar tentando estirar as minhas, as minhas artérias. Isso aqui é um retrato do nosso sistema vascular. Tal como eu disse, ele é fechado. Aqui eu começo na porção arterial e termino na porção venosa. Ok? Aqui eu teria a aorta, saindo aqui o ventrículo esquerdo, bombeando sangue contra a circulação sistêmica. E cá, retornando, eu teria a veia cava superior e inferior, lá do lado direito do coração, retornando o sangue que veio de toda a circulação sistêmica que está representado aqui por esse conjunto paralelo de capilares. Ok? Bom, na medida que o sangue, esse ventrículo aqui, essa porção de cá, bombeia o sangue contra essa parede das artérias, vocês estão percebendo que elas têm uma elasticidade grande, essas artérias aqui, elas vão ter, além de uma camada muscular grande, como a gente está vendo aqui, né, uma túnica de músculo liso, nós também vamos ter bastante tecido
como eu diria para vocês, elástico, que permite que essa artéria funcione literalmente como se fosse uma borracha, que ela consegue se expandir e voltar. O nome disso é complacência, né? E aí, naturalmente, essa complacência, essa elasticidade, ela vai sendo comprometida, ela vai ficando endurecida com o passar dos anos. Na medida a pessoa vai chegando aos 40 anos e tal. Claro que isso depende do padrão de atividade física dessa pessoa e tal. Uma pessoa que tem uma atividade mais atlética, mesmo com 40, 45 e até 50 anos, ela não vai ter esse endurecimento que a gente chama de arteriosclerose. Então, esse sistema fechado, aqui como a gente está vendo, ele consegue se expandir no momento que o sangue passa. Então, nós vamos ver que o sangue exerce uma pressão hidrostática contra essas paredes, querendo sair, querendo extravasar, né? Ir para fora da artéria, dos vasos. Então, é essa pressão que nós chamamos de pressão arterial. Então, pelo desenho aqui, pelo modelo aqui na ilustração, você já consegue observar que existem diversos calibres, desde as artérias grandonas que vão sair aqui da aorta, por exemplo, como é o caso aqui, até capilares bem mais finos do que esses que a gente está vendo, observando aqui nesse ponto. Então, nesse caso, o que nós vamos ter é... Não dá para eu falar de uma pressão arterial padrão, certo? Não dá para eu falar de uma pressão arterial padrão, já que eu vou ter terrenos, eu vou ter locais onde essa pressão arterial ela vai mudar, ela vai ser menor do que em um grande vaso. Então, se eu tenho aqui um capilar menorzinho, como esses daqui que a gente está vendo, a pressão aí vai ser diferente da pressão nesses grandes vasos aqui, que estão na boca aqui do coração, saindo logo na boca do ventrículo. Tá ok? Então, não dá para a gente falar de uma única pressão. Então, nós falamos de uma pressão arterial média, né? Uma PAN arterial média. Então, quando você avalia a pressão arterial de uma pessoa, o que você faz, na verdade, é ter uma medida indireta dessa força em um conjunto de vasos, bem específico aqui no braço, por exemplo, tá? Que vai te dar uma medida indireta, não é uma medida tão fidedigna, porque é uma medida que um transdutor ele está fazendo essa comparação entre um peso de uma quantidade de ar que está no manguito e a pressão do teu ventrículo esquerdo. Bom, então, como esse sistema ele é fechado, esse sangue ele vai circular da porção arterial, passando por todos os tecidos aqui, nesse local, e retornando de volta ao coração por essa porção venosa, que vai chegar aqui lá dentro dos átrios, do átrio direito, via veia cava superior e veia cava inferior. Então, na medida que o ventrículo esquerdo ele pulsa, olha o que acontece com a deformação na parede do vaso. Ela cria literalmente uma onda. Essa onda é aquele pulso que você vê lá, essa ondinha aqui, ó, é o pulso que você vai ver em alguns lugares, como por exemplo aqui na carótida, cá no pulso, né? A gente vai na radial, dá para perceber também. Então, esse é o pulso que você vai sentir batendo no seu dedo, por exemplo, e ele é resultado da deformação que o sangue vai produzir dentro dessas artérias, vai produzir uma deformação grande. Então, essa deformação ela vai gerar um quadro no qual o indivíduo, o indivíduo não, o vaso, ele se deforma, e como ele tem uma quantidade elástica, de elasticidade, uma túnica elástica nesses vasos, nessas artérias, ela absorve esse volume de sangue maior e torna voltar a concentrar outra vez. Né? Então esse processo ele é contínuo. O tempo inteiro a gente vai ter esse mecanismo sendo dilatando e voltando, dilatando e voltando. Inclusive essa dilatação aqui que a gente está vendo, esse caroço aqui, ele é o responsável por manter a, a, a nossa circulação o mais, vamos dizer assim, laminar possível.
sem turbulências, porque o próprio vaso ele absorve e ele volta de novo ao repouso no momento que essa onda passa. Então a gente tem esse processo aí. É isso que nós chamamos de pressão de pulso. A diferença entre uma sístole e uma diástole. Tá? Vai gerar esse processo aí. Bom, eu já falei que a gente precisa, para controlar a pressão arterial, eu preciso saber em quanto é que ela está. Eu preciso saber se ela está baixa ou saber se ela está alta. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por meio de um sistema de sensores que irão reportar para dentro do meu sistema neurovegetativo essa informação sobre a variação da pressão. Se estiver baixa, eu vou aumentar. Se estiver alta, eu vou ter que reduzir. Tá? Então, para isso, a gente conta com basicamente dois mecanismos principais. Um é comandado pelo sistema neurovegetativo, que a gente vai ver, liberando noradrenalina, e com isso a gente consegue fazer com que o coração pulse mais rápido, as arteríolas entrem em constricção, ou seja, se contraiam. Isso vai aumentar a resistência e, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Tá? O contrário também é verdadeiro. Se eu reduzo a liberação de noradrenalina, eu vou ter um afrouxamento desses vasos e o coração também vai pulsar mais devagar, consequentemente, eu vou ter uma queda da pressão arterial. Uma outra forma de controlar a pressão arterial é por essa alça endócrina aqui. Então, esse hormônio renina, produzida lá nos rins, vai ser uma resposta a uma queda da pressão arterial. Então, olha a diferença. O sistema nervoso ele atua normalmente para elevar a pressão arterial ou reduzir a atividade da pressão arterial. No caso desse mecanismo endócrino da renina, ele age no sentido de elevar a pressão arterial, porque a renina vai atuar sobre esse outro peptídeo chamado angiotensinogênio, que vai gerar angiotensina, e, consequentemente, também a produção de aldosterona, que é um corticoide. Isso tudo é para você reter mais líquido, reter mais sódio e, consequentemente, fazer o volume de sangue aumentar e a tua pressão arterial também aumentar. Tá? Essa segunda alça aqui ela é bem mais importante quando a gente pensa em regular a pressão arterial a longo prazo, porque normalmente a forma como se escolhe regular a pressão arterial baseia-se muito mais no nível de excreção de água, ou seja, para manter o volume de sangue menor, uma volemia menor, tá? Do que diretamente pelo controle do sistema nervoso. Por quê? Porque tem menos efeito colateral, é muito mais fácil controlar fazendo a pessoa urinar mais do que eu introduzir um medicamento que vai diminuir a atividade do sistema neurovegetativo dessa pessoa, do sistema nervoso simpático. Então é muito mais fácil eu controlar o quanto ela vai fazer xixi do que o contrário, tá certo? Então vamos para esses baroreceptores. Os baroreceptores, eles são uma forma que o nosso sistema vascular tem de passar informação para dentro do sistema nervoso para que você entenda o que é que está acontecendo. Então nós temos dois sistemas principais. Um localizado aqui na aorta e o outro no seio carotídeo. Então dá pra gente. Esse é o arco aórtico, aqui. Esse é o arco aórtico, então a gente vai ter um conjunto de baroreceptores localizados aí. Deixa eu tirar essa criatura aqui. Um conjunto de baroreceptores aqui. Então vocês estão percebendo que é bem estratégico, né? No ponto de saída do sangue, do fluxo de sangue, bem aqui, a gente já tem um conjunto de baroreceptores. Então, no momento que a artéria aorta ela recebe aquela deformação que a gente viu, a elasticidade, ela se expande, ela também ativa esses neurônios que fazem parte desses sensores, e esses caras levam essa informação para o tronco encefálico cá dentro. Tá? Da mesma forma, nós vamos ter um outro conjunto de baroreceptores bem aqui, ó. O seio carotídeo. Tá ok? Bem exatamente entre um e outro, a carótida comum. Tá? Entre as duas aqui, ó. Então, nesse caso, a gente vai ter a mesma coisa. Deformação
das artérias. E essa deformação aqui é muito importante, porque elas estão medindo a quantidade, o fluxo de sangue que está chegando aqui em cima no cérebro, na cabeça. Então, essa medida, essa altura aqui, ó, é a referência que o nosso sistema nervoso usa para saber quanto é que vale a minha pressão, a massa, o peso daquela massa de sangue aqui, ó, nessa altura aí. Ó. Essa parte aqui é que é a pressão. Tá certo? Por que aqui, especificamente? Porque é esse ponto que vai determinar quanto de sangue vai passar para o meu cérebro. E o cérebro é o grande mentor dessa história toda, porque ele que vai regular quanto de sangue ele quer para ele, obviamente, né? O cérebro é o mais importante. Então, ele não aceita que esteja passando um fluxo de sangue pequeno para ele, porque se passar pouco sangue, você desmaia. É logo a primeira coisa que você vai sentir é desmaiar. Se a gente pudesse manter, tem pessoas que mantêm um fluxo de sangue um pouco maior aí no cérebro, e isso é fundamental para a questão da inteligência, tá? Porque para o meu cérebro pensar, ele precisa metabolizar, ele precisa de sangue. Esses baroreceptores, eles se deformam e passam informação para dentro do sistema nervoso. Então aí, ele recebe essa informação, aqui, aqui já a ponte, entre a ponte e o bulbo. Tá? Então, o núcleo do trato solitário então toda essa região aí vai ser formada por um conjunto, vai ter uma série de redes neurais especializadas em detectar a pressão arterial na carótida, nas carótidas e no seio aórtico e informar para essas redes. Então, essas redes aqui dentro, elas vão determinar, elas vão dizer o quanto de sangue precisa, como é que eu vou ter que alterar a minha frequência cardíaca ou a resistência vascular para que o sangue que vai chegar cá no cérebro ele seja adequado, certo? E aqui tem por exemplo, o nervo vago, esse camarada aqui, ó, que vem trazendo essa informação de cá debaixo do seio aórtico, ele é bem grandão. Vocês vão ver, ele vai chegar cá embaixo no intestino grosso, já aqui, ó, no colo transverso do intestino grosso já. Ele é bem grande, famoso nervo vago. Aqui a gente tem um desenho esquemático. Então, imagina que essa parte aqui são os baroreceptores que a gente está vendo. Eles vão estar um lá na aorta, o outro nas carótidas aqui no pescoço. Tudo bem? Aí você vai ter o bulbo, que é essa figura aqui. Então o bulbo vai estar aqui. Ó. O bulbo é essa parte branca, esse quadro branco aqui. Ó. Tá? Toda essa parte branca aqui é o bulbo. E esse cara, ele vai ter ali dentro um conjunto de redes neurais. Tudo isso aqui é o simpático. Ah, mas por que o simpático? Veja, vou botar uma caneta vermelha. Veja bem, eu preciso acelerar o batimento cardíaco e preciso produzir uma constricção. Todo mundo lembra que quem vai fazer isso são a família adrenérgica, ou seja, aqueles receptores beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 e alfa 2. Né? Na verdade, é basicamente alfa 1. Tudo bem? Então, só para a gente recordar. Então, se eu quero aumentar o batimento cardíaco, eu vou ter que liberar a noradrenalina. E na suprarrenal, adrenalina. Tá? Então, esse lado de cá, ó, o lado esquerdo, você está vendo que é domínio do simpático. Quando eu libero noradrenalina lá no nodo sinusal, eu acelero o batimento cardíaco, a gente já falou isso. Quando eu libero adrenalina diretamente da medula da suprarrenal, eu vou produzir constricção dos vasos. Tá? Então, se eu produzo constricção de vaso e aumento a frequência cardíaca, a minha pressão arterial sobe. Tudo bem? Do lado direito é domínio do parasimpático. Quem é parasimpático? Acetilcolina. A gente já aprendeu mais cedo que a acetilcolina ela vai atuar sobre o nodo sinusal, reduzindo, que é aquele marca-passo, reduzindo a frequência cardíaca. Então, se ela está alta,
eu vou deslocar as redes neurais que vão entrar em ação lá no meu bulbo, são as redes neurais desse centro cardio desacelerador. Ou seja, lá naquele marcapasso no nódo sinusal, no IS, ele vai receber doses de noradrenalina, de acetilcolina, e essa acetilcolina vai vir de onde? Ela vai vir aqui, ó, via nervo vago. E aí desce, ele vem aqui, chega em cima do coração, lá no nódo sinusal, ele descarrega noradrenalina. Tá? E aí você vai ter uma queda dessa pressão arterial. Tá? Porque o coração vai diminuir a frequência de batimento. Tá? Então, aqui a gente já conseguiu entender as duas coisas. Lado direito, lado esquerdo, eu tenho esse lado aqui, é controle terreno do simpático. E lado direito, esse lado de cá, é terreno do parasimpático. Então, esse lado aqui, o lado direito, é quando a pressão arterial está alta. Está para cima, eu quero diminuir a atividade simpática. Esse lado aqui esquerdo, para mim, é quando a pressão está baixa, eu preciso aumentar o batimento cardíaco e a resistência vascular periférica. Esse quadro ele mostra apenas a quantidade de sangue, o fluxo de sangue nos diferentes tecidos. Tá? Então a gente consegue perceber aqui, ó, que o teu cérebro, o cérebro nosso, em média, ele consome 15% do volume de sangue. Foi aquilo que eu falei mais cedo. Algumas pessoas, de repente, esse fluxo é maior. E, obviamente, se eu tenho um fluxo maior de sangue na cabeça, eu vou ser um pouquinho mais inteligente do que os outros. Não, o problema da cafeína, ela te deixa em alerta, mas ela faz exatamente o processo contrário do ponto de vista da circulação. Ela produz vasoconstricção imensa, tanto para a musculatura, para quem quer malhar, por exemplo, hipertrofiar, vai estar usando cafeína, vai estar dando um tiro no pé, quanto para quem quer ficar mais inteligente. No caso, as pessoas usam para ficar acordado, mas ficar acordado é uma coisa. Aumentar o fluxo de sangue que você precisa para ter inteligência é outra, completamente diferente. Né? Não vai funcionar. Tá? Então, eu não aconselho o uso de cafeína. Bom, então, como eu vim dizendo, dependendo da situação, algumas pessoas vão ter um fluxo de sangue maior, outras menor, um fluxo menor no cérebro. Isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, de estilo de vida e assim por diante. Tá? Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, nossa circulação ela é fechada e ela é paralela. Tá? Então, diretamente, quando o sangue na circulação sistêmica ele sai das grandes artérias e arteríolas, ele se distribui por meio de um sistema paralelo. Esse sistema ele vai voltar de novo aqui, só que aqui vai ser para o átrio direito e aqui ele vai estar saindo do átrio esquerdo pela artéria aorta, tá? Bom, falando sobre aqueles centros que a gente, só para a gente finalizar essa parte agora, do controle da PA. Então, falando sobre aqueles centros, nós vamos ter um centro vasoconstrictor, o cardioacelerador, tá? E o cardiodesacelerador. Olha, cardiodesacelerador já mata logo a charada, né? Isso aqui é redução tanto da contratilidade do músculo quanto da frequência cardíaca. Isso é óbvio que é quem? É parasimpático, né? Já é muito simples. Esses dois aqui, tanto o vasoconstrictor, isso me cheira a quem? A adrenalina. É a mesma coisa da cafeína que você perguntou aí agora. Tá? A cafeína provoca isso aqui, ó, vasoconstricção. Vasoconstricção é aumento da resistência vascular periférica, RVP. E com isso, a pressão arterial aumenta. Então, quem toma o energético, por exemplo, aquele efeito ali é duplo do energético. Ali você vai ter aumento da resistência vascular periférica, aumento do batimento cardíaco, tudo junto, e ainda vai ter cafeína, que produz aumento da atividade cortical, né? Ou seja, a atividade no tronco. Então o indivíduo fica mais alerta. Então, nesse caso, pensando só do ponto de vista cardíaco, você vai ter, usando aqueles energéticos, você vai ter aumento da frequência
aumento da contratilidade, obviamente, e vasoconstricção. Tudo isso aqui, esses dois parâmetros combinados, faz a tua pressão arterial subir. E aí tem uns malucos que ficam, tipo, final de semana, enchendo a cara de vodka, essas coisas, tomando aqueles energéticos, uísque e tal, tomando esses energéticos, né? Então, na verdade, o cara tá super elevando a pressão arterial dele sem perceber que está aumentando a PA, tomando esse tipo de bebida. Tá? A cafeína é a mesma coisa, então você vai lá para as academias, vai usar uma substância termogênica, todos eles vão ter cafeína, que vai produzir vasoconstricção. Então, tem gente que está querendo fazer hipertrofia e toma cafeína, ele está produzindo vasoconstricção. Esses baroreceptores que estão aqui, ó, na carótida, vai cair o estiramento, aquela formação, aquela deformação que a gente viu ali, ela vai ser bem diminuída. Essa informação vai chegar dentro do teu bulbo, lá em cima, tá? A frequência de disparo se diminui, o estiramento, diminui também a frequência de disparo, tá certo? No seio carotídeo, aqui no pescoço. Com isso, o que é que vai acontecer? A atividade parasimpática ela tem que ser diminuída. Se eu diminuo a atividade da acetilcolina, que é parasimpática, a frequência cardíaca já vai aumentar. Onde é que isso vai estar atuando? Lá no nodo sinusal, diretamente, inibindo aqui. De onde é que está vindo essa informação? Do nervo vago, 10º par craniano. Tá? E, por outro lado, que é o lado de cá, quem é esse lado esquerdo? O lado esquerdo é o lado simpático. Se a pressão caiu, eu vou precisar de quê? De ação simpática. Eu vou precisar aumentar a resistência vascular periférica. De que maneira? Liberando adrenalina e noradrenalina diretamente pelos neurônios. Para quê? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade, ok? E aumentar a constricção dos vasos. Tudo isso vai fazer a pressão arterial subir. Tranquilo, né? Aqui, ó, o contrário, basta você imaginar. Se a pressão arterial aumentou, quem vai sofrer a sanção agora é o lado do parasimpático. Todo o lado esquerdo vai diminuir de atividade e vai aumentar a atividade parasimpática via nervo vago, tá? Que é para produzir uma redução da frequência cardíaca e a redução do batimento cardíaco e também a redução da resistência vascular periférica. Então, veja só, quando a pressão arterial cai, existe a parte endócrina que entra em ação. Então, esse hormônio aqui, renina, ele atua sobre um peptídeo grande chamado angiotensinogênio, que transforma esse angiotensinogênio em um tipo chamado angiotensina 1. Nessa época agora da Covid, todo mundo ouviu falar em angiotensina 2, que é convertida de 1 para 2 por meio de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que é conhecida como ECA. Tá? Então, essa enzima ela é usada pelo coronavírus para entrar na célula. Ela modifica e faz o processo de endocitose a partir dela. Então, está sendo ainda bem estudada atualmente por conta do SARS, do SARS-CoV-2. E aí, veja só, primeiramente a renina ela entra em ação, depois ela sobre esse peptídeo angiotensinogênio, depois ela transforma esse angiotensinogênio em um peptídeo menor chamado angiotensina 1, e essa ECA que fica em grande parte do pulmão, daí vem aquele problema lá da Covid de ser concentrada no pulmão, na maior parte dos casos, que leva àquela pneumonia, né? A gente vai ter agora a formação da angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai atuar no intuito de aumentar a pressão arterial, certo? Mas além dela, eu vou ter a produção desse corticoide, que é a aldosterona, que vai aumentar a produção das bombas de sódio, potássio, ATPase. Qual o objetivo dessas bombas? É aumentar o fluxo de sódio e, consequentemente, reter mais líquido.
Retendo mais líquido, eu aumento o volume de sangue. Tá? Aumentando a volemia, sobe também a minha pressão arterial. Consequentemente, eu vou ter a angiotensina, ela aumenta a resistência vascular, porque ela produz vasoconstricção, ao mesmo tempo em que eu produzo mais bomba de sódio e potássio para reter mais sódio, retendo mais líquido, sobe o volume e também a resistência vascular. Consequentemente, quando eu combino a reabsorção de sódio com a resistência vascular, isso tudo junto vai significar aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, da pressão arterial. É por esse motivo que grande parte do controle da pressão arterial nas pessoas é feita por meio de diurético, em que você faz esse controle dessa alça aqui. Ó. Eu posso criar um medicamento, como tem bastante, que diminui a ação da renina. Consequentemente, eu não produzo nada disso aqui. Ó. E não retenho, não produzo aldosterona, não retenho sódio, nem água, e nem aumenta a resistência vascular periférica. E com isso a pessoa fica urinando, 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 e reduz o volume sanguíneo, consequentemente deixa a pressão arterial regulada.